Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Filosofia Clínica. E nesta aula nós vamos tratar do submódulo número 13, denominado Deslocamento Curto. Bom, e antes de nós tratarmos desse submódulo, é interessante nós relembrarmos o tópico da estrutura de pensamento número 14, que contempla 4 modos de espacialidade intelectiva. São eles a inversão, a recíproca de inversão, o deslocamento curto e o deslocamento longo. Os submodos são, de certo modo, uma maneira de viabilizarmos, inclusive, esses aspectos da estrutura de pensamento. Em alguns casos, fazendo propostas contrárias àquilo que a pessoa é predominantemente, ou reforçando algum aspecto por meio daquilo que já é próprio da pessoa. Por exemplo, uma pessoa muito inversiva, às vezes, o trabalho necessário deve ser feito por uma recíproca, quer dizer, tirando a pessoa da espacialidade voltada para si, para ir em direção ao outro, para a gente trabalhar algumas questões. No caso também, que pode ocorrer, são, por exemplo, de pessoas que vivem em deslocamento longo, né? Como, por exemplo, eu estou aqui corporalmente, mas minha mente pode estar, talvez, a uma praia a 150 quilômetros daqui. Né? Então, às vezes, o deslocamento curto pode ser justamente um movimento em que eu tiro a pessoa dos objetos ou das coisas ou dos acontecimentos distantes e trago ela para os acontecimentos presentes. E posso fazer isso com as outras espacialidades também. Então, por exemplo, uma pessoa que está em deslocamento longo, ela pode fazer recíproca. Então, ela sai de um objeto distante e ela vai em direção à pessoa. O que é que, em muitos sentidos, ocorre na terapia, quando o terapeuta está fazendo algumas intervenções, nem que seja por segundos, né? A pessoa vai fazer uma espécie de uma recíproca com o terapeuta para depois continuar o seu movimento inversivo. Bom, e para que nós precisamos, ou qual é a finalidade de se trabalhar, por exemplo, um deslocamento curto, que é o nosso submodo desta aula? Uma das finalidades é justamente a compreensão de que a gente pode vivenciar nas coisas e não em nós mesmos. Então, é possível que a gente consiga abranger nosso arsenal, o nosso conjunto de experiências, saindo às vezes da inversão, para quem vive muito em recíproca, e indo em deslocamento curto, né, em direção às coisas que estão próximas da pessoa. Então, é um modo de nós vivenciarmos, ampliarmos nossas experiências por meio das coisas e não de nós mesmos. Ou seja, a gente pode ter uma experiência, no caso de uma pessoa inversiva, a gente pode ter uma experiência corporal, né? Eu posso dizer o que eu senti, eu posso dizer o que eu pensei, eu posso dizer o que eu imaginei, mas também eu posso, via deslocamento curto, dizer como estava a temperatura daquele local, eu posso dizer como as árvores balançavam diante do vento, né? Eu posso falar das borboletas em cima das árvores, eu posso falar das cores das folhas no outono e na primavera, eu posso falar das flores que nascem, eu posso falar de uma série de outros elementos que estão próximos a mim, que são acessíveis pelos meus sentidos e que, se eu tivesse inversível, por exemplo, eu não perceberia. Ou se eu tivesse em recíproca, às vezes eu estaria muito próximo da pessoa e não do ambiente. Como no caso, por exemplo, de um casal de namorados estar andando, sei lá, próximo na orla de uma praia, e o namorado às vezes está tão recíproca com a namorada que, se ela começar a contar alguma história, algum acontecimento pessoal, o namorado ele vai acompanhar toda a história dela, e enquanto andam na orla, ele não perceber nada dessa orla da praia. Então ele não vai perceber a brisa do mar,
não vai perceber as ondas na água, ele não vai perceber o calçadão ou a areia em que está andando, ele não vai perceber nada disso, porque ele vai estar inteiramente voltado para a namorada, né? Então, o deslocamento curto seria um movimento em que ele poderia sim manter um certo grau de recíproca com a namorada, mas abrindo possibilidades de perceber também que ele está numa praia, que o clima é bom, que a areia é macia, né, e que toda aquela brisa do mar é muito confortável, mesmo diante de um sol. Né? Então há uma possibilidade de abrangência da experiência, em que a pessoa não fica não só voltada para si, não só voltada para o deslocamento longo ou para uma recíproca. Tem esse âmbito do deslocamento curto que pode enriquecer muito a experiência nossa pessoal. Bom, outro ponto é que o deslocamento curto ele nos viabiliza aprendizagens possíveis nas coisas através dos nossos sentidos. Ou seja, assim como eu já disse, eu só consigo perceber as coisas ao meu redor quando eles estão sendo percebidos pelos meus sentidos, né? Então eu posso olhar uma coisa, eu posso sentir o cheiro dessa coisa, eu posso tocar alguma coisa, eu posso ouvir o som dessa coisa, e tudo isso viabilizado pelos meus sentidos, ampliando meu campo de experiência, que não mais é só inversiva ou recíproca, mas me permite estar presente no meio ambiente onde eu estou. Outro ponto aqui é que o deslocamento curto também nos permite ter experiências que talvez os povos tradicionais conseguiram ter, que é o de tirar lições daquilo que observa. E eu acho que um exemplo muito concreto vem lá de 2000 anos atrás, né, nas parábolas, por exemplo, que se encontram nos evangelhos, né, e onde, por exemplo, Jesus vai dizer para não se preocupar, para não nos preocuparmos com o dia de amanhã, e os exemplos que ele vai usar é, por exemplo, o lírio do campo, né, que ninguém ali está regando, mas a chuva molha, a terra sustenta e ele cresce, né? Então foi necessário perceber o lírio do campo para se ter essa sensação. E é por isso que às vezes nós vivendo em cidade e às vezes em meio à correria, a gente não consegue se dar conta de que algumas parábolas, algumas metáforas, né, alguns elementos simbólicos, eles nos remetem primeiro à experiência concreta de algumas coisas que a gente já não tem mais tanto contato. Então, falar sobre o lírio dos campos, ou outro exemplo que Jesus disse que os pássaros, eles não colhem nem plantam, mas eles têm os alimentos na natureza, e isso tudo só é possível para quem observa pássaros, para quem olha os lírios, né, para quem percebe as plantas, os matos, né, todas as ervas que dão aí na natureza, sem que a gente tenha precisado plantar, colher, cultivar. Né? Então, isso também é viabilizado pelo deslocamento curto. Bom, no caderno J da Filosofia Clínica, existe uma definição do Lúcio muito interessante do que seja o deslocamento curto e que vale a pena a gente colocar aqui. Ele vai dizer exatamente o seguinte: o deslocamento curto é a maneira de viver nas coisas próximas às próprias subjetividades. Vou repetir. O deslocamento curto é a maneira de viver nas coisas próximas às próprias subjetividades. Ou seja, mesmo que nós vivamos elementos que estão externos a nós, a gente está vivendo exatamente de um modo subjetivo. Então, é possível que as coisas ao nosso redor, por meio do submodo deslocamento curto, sejam uma espécie de extensão de nós, ou de extensão das nossas experiências. Então, isso também é um modo de alargar nosso campo de experiência da vida, das coisas. Né? É claro que não é para todos. É claro que em clínica a gente só aplica um submodo desse depois de conhecer bem a estrutura de pensamento da pessoa, por meio de sua historicidade. Mas como filósofos clínicos, talvez valha a pena nós fazermos essa experiência
para que nossa capacidade nossa plasticidade, pelo menos no papel existencial de filósofo clínico, possa servir, inclusive, para nós usarmos isso com nossos partilhantes. Né? Nós não podemos ser filósofos clínicos que trabalham em clínica usando só aquilo que cabe a nós como submodo. A gente deve, em alguma medida, conhecer e experienciar os submodos, todos eles, para que nós possamos fazer boas combinações que caibam ao partilhante, certo? Bom, nos cadernos ainda, no caderno J da Filosofia Clínica, há uma transcrição de aula em que o Lúcio ele pega um urso de pelúcia e diante de uma aluna ele pede que ela olhe o urso, que fale sobre o urso, e em dado momento ele pega aquele urso e joga sobre uma poltrona, né? E a partilhante olha aquilo e ele pede que ela fale sobre aquele urso jogado na poltrona. E veja que interessante, ela vai dizer o seguinte: eu pensei que fosse fazer um barulho de tecido esfregando em tecido. Não fez nenhum barulho, fez? Uma coisa que eu observei, ele pareceu mais leve, muito leve. Eu achava que ele era pesado, só que do jeito como ele voou, pareceu leve. Alguns aspectos que aqui nos saltam os olhos e que é claro que aqui vão aparecer como possibilidades, né, como indícios que só vão ser concretizados, eu só vou poder falar isso com alguma margem de segurança a partir da historicidade da pessoa, e que aqui aparece como indício, é que a pessoa ela parece fazer formulações, né, talvez de causa e efeito, talvez de pressupostos, antes de lançar-se a experiência de algo. Então, quando ela diz que pensou que fosse fazer o barulho de tecido esfregando um tecido, ela já imaginou como seria aquele urso sendo jogado naquele sofá e ela tinha já uma expectativa prévia a respeito daquilo. Em seguida ela vai dizer, não fez nenhum barulho, fez? Porque talvez ela também esperasse outros barulhos além desse barulho do tecido esfregando o tecido. Em seguida ela vai dizer, uma coisa que eu observei, olha, ele pareceu mais leve, muito leve. Mais leve em relação a quê? Então, ela já imaginou uma medida de peso para dizer que ele parecia leve ou muito leve, porque até então ele era apenas um urso, né? Um urso de pelúcia sendo jogado, só que para ela já havia uma série de pressupostos que antecediam aquele movimento de jogar o urso sobre o sofá. E ela continua, eu achava que era pesado, né? Talvez aqui como um atalho, mas ainda assim como uma expectativa criada em relação ao urso. Só que do jeito como ele voou, pareceu leve. Então a experiência me pareceu aqui, essa pessoa ela dá indício de que a experiência dela ela é precedida por uma espécie de expectativa prévia. O que, de modo geral, não podemos dizer se é bom ou se é ruim. Isso vai depender muito de cada situação. Mas vamos supor que esse tipo de comportamento dessa pessoa ela esteja relacionada a muitos outros aspectos da vida, como, por exemplo, um relacionamento, um namoro. Uma pessoa dessa poderia, por exemplo, conjecturar ou esperar que o namorado, por exemplo, no dia dos namorados, desse um presente a ela. E às vezes o namorado, por ser uma pessoa talvez que não esteja tão atenta às datas festivas, ele não dá presente algum. E isso pode gerar discussões, pode gerar ofensas, pode gerar cobranças e, enfim, gerar conflitos no casal por uma expectativa que ela tinha e que na verdade não se concretizou. Então ela não tinha qualquer outra possibilidade aberta em mente que não fosse aquela de ganhar o presente no Dia dos Namorados. Um outro exemplo a gente pode dar no caso de uma vida profissional. Uma pessoa dessa talvez pudesse ser dedicada durante um ano inteiro muito e muito no trabalho
esperando que no fim do ano, quando são feitas as promoções, ela seja promovida, e no fim desse ano uma pessoa talvez que tenha se dedicado um pouco menos do que ela conseguiu a promoção e ela não. E veja, mais uma expectativa frustrada, né? Que ela criou uma noção de causa e efeito ali, de que se ela trabalhar, ela conseguiria a promoção, e ela não conseguiu. Um terceiro exemplo aqui nós podemos pegar também de alguém que tivesse estudado talvez 2 noites inteiras para uma prova e quando foi fazer a prova tirou uma nota baixa, uma nota vermelha. Então se frustra porque esperava que aqueles estudos dessem conta de garantir uma boa nota, o que de fato acabou não ocorrendo. Então temos essas possibilidades e é claro que isso apareceria na historicidade dessa pessoa, se ela funciona nisso, né? Pode ser que no caso do urso, ela já tenha sido agendada a esperar, a dizer o que ela espera do urso ao ser jogado naquele lugar. E aquilo não faça necessariamente parte da EP dela, né? Então, como isso não, se isso não for recorrente, não necessitaria ser trabalhado. Mas vamos supor que precisasse ser trabalhado. Num caso desse, o deslocamento curto ou experiências contínuas com deslocamento curto poderia viabilizar uma abertura ao novo, né? Sem o peso das conjecturas, sem o peso das previsões. Então, nesse caso, uma pessoa dessa poderia ser levada a um parque, poderia ser levada a algum lugar aberto, ou poderia ter até experiências concretas dentro do consultório que mostrasse que na medida em que ela faz uma pequena suspensão de juízo, como os filósofos clínicos fazem, ou diminui um pouco a expectativa de causa e efeito, as experiências que aparecerem, eles vão revelar novidades, vão revelar surpresas que poderão levar a pessoa a concluir ou a modificar a sua estrutura de pensamento a ponto de perceber que as experiências elas podem ser muito mais enriquecedoras quando se supõe menos sobre elas e se experiencia mais, né? Mas é claro que isso vai depender se cabe de fato na estrutura de pensamento de uma pessoa como essa. Vamos seguir aqui. Essa questão do esse submodo número 13, deslocamento curto, ele também pode trabalhar em conjunto com em direção às sensações. Então, por exemplo, uma pessoa que está às vezes presa às ideias complexas, está muito muito angustiada com algum acontecimento, vivenciando internamente, às vezes até via deslocamento longo, um momento triste de sua vida, às vezes em um abraço, em um aperto no braço, em um toque, em um carinho, a pessoa pode fazer o deslocamento curto junto com as sensações. E isso tirar a pessoa das ideias complexas. Um outro modo também é fazer o deslocamento curto com uma espécie de percepcionar, né, em que a pessoa às vezes pode chegar no consultório e já sentar reclamando da situação em casa, da situação nas relações entre a família, talvez uma briga com o vizinho. E imediatamente o terapeuta chega e pergunta: nossa, e exclama, né? Oh, nossa, que camisa bonita. E logo em seguida pergunta: onde você comprou essa camisa? Então a pessoa vai para o deslocamento curto olhar para a própria camisa e depois tentar lembrar de onde ela veio. E isso é possível na clínica e isso é possível no dia a dia, né? O corte das ideias complexas, o corte, às vezes, de algum pensamento que esteja incomodando, pode ser anulado, ainda que temporariamente, por um dado do deslocamento curto. Tem um exemplo de uma partilhante que uma vez
contou que ela estava muito angustiada, estava começando a ficar ansiosa, estava ficando com aqueles sintomas muito próprios do que na medicina, nas áreas da saúde vão chamar de ansiedade, que era justamente um coração acelerado, uma respiração ofegante. Ela estava se sentindo mal, estava ficando angustiada, estava começando a ficar com pensamentos de morte. Até que, chegando em casa, ela tem a notícia de que o cunhado dela vai ir almoçar na casa dela. Daí a pouco, daí a, em poucos minutos. Eu não lembro se eram 40 minutos, parece que ele já estaria na casa dela. Então ela imediatamente saiu daquelas ideias complexas e foi fazer deslocamento curto com a comida. Então ela ficou tão preocupada em receber bem o cunhado que ela foi fazer um almoço, foi preparar a mesa e todo aquele procedimento de deslocamento curto fez com que ela anulasse aqueles pensamentos que ela estava alimentando e que estavam fazendo mal a ela. Então foi possível fazer esse processo, né, porque teve algo externo que a levou a isso. E nesse caso foi a chegada inesperada do cunhado. E poderia ser qualquer outra coisa, né, que nos ajudasse a levar essa pessoa para o deslocamento curto para sair disso. Continuando. Um outro ponto aqui que eu destaquei, mas que eu já exemplifiquei, foi que podemos chamar a atenção para um objeto para tirar alguém das ideias complexas. Esse objeto pode ser a camisa, pode ser uma árvore, pode ser qualquer outra coisa. Inclusive, algumas pessoas às vezes ficam incomodadas quando são tiradas de suas ideias complexas, às vezes estão relatando um momento muito ruim, estão vivendo com um pensamento muito pesado, estão em um deslocamento longo, estão em o corpo está presente, mas a cabeça está muito longe, e o deslocamento curto serve como uma intervenção, às vezes dura, e fala assim: nossa, olha o teu sapato, teu sapato está molhado. E essa pessoa logo sai das ideias, às vezes fica um pouco incomodada, mas indo para o deslocamento curto, o filósofo clínico ou um amigo pode conseguir contornar aquela situação. Outro aspecto. O deslocamento curto ele é um recurso para nos fazer viver fora da pele, das próprias inversões. Então, às vezes, ou nem sempre, ficar o tempo todo nas inversões pode nos fazer bem. E no caso de pessoas para as quais viverem inversíveis não faz bem, o deslocamento curto pode ser um recurso. Então a gente não precisa necessariamente usar só na clínica, mas podemos usar em nossas vivências pessoais. Às vezes estamos mal, às vezes estamos preocupados com algo, sejam com contas, com problemas no trabalho. E a gente sabe que naquele momento talvez a gente não vai resolver nada, e o máximo que a gente vai fazer é ficar remoendo um problema. O que fazer diante disso? Talvez fazer um deslocamento curto seja o ideal, seja o melhor, a melhor ação para aquele momento. E a gente pode fazer experiências com esse deslocamento curto que a inversão não daria. Então a gente pode olhar o que está ao nosso redor, a gente pode curtir uma paisagem, curtir um acontecimento próximo, e podemos ver a natureza, podemos ver objetos em casa, podemos apreciar alguma arte que nós compramos ou que nós vimos, podemos fazer uma série de experiências, saindo do nosso eixo, da nossa imersividade e indo em direção a alguma coisa. Continuando. Entre as incontáveis maneiras de conduzir a deslocamento curto, eu gostaria de destacar dois aqui que estão no caderno J e que eu acho que é muito interessante. Uma delas o Lúcio apresenta, que é a associação do deslocamento curto com a argumentação derivada. E ele vai dar o seguinte exemplo de pergunta: por que as folhas desta planta têm uma forma mais arredondada do que as folhas daquela outra que parece ser da mesma família? Veja, lembrando aqui que a argumentação derivada, tem como um de seus modos talvez mais conhecidos de ação a pergunta do porquê de alguma coisa, e está direcionada exatamente a algo do deslocamento curto, que é a folha da planta. Então, isso é um esforço para que a pessoa
aprofunde na questão sobre aquele elemento do deslocamento curto. Ainda que ele vá para ideias complexas ou que ele vá para deslocamento longo, para tentar lembrar as causas daquela questão das folhas, ainda assim a pessoa vai precisar continuar atenta àquela folha, porque ele está falando dela. Né? Então, a argumentação derivada é uma ótima ferramenta. Inclusive, no caso, talvez de partilhantes que já tenham a argumentação derivada como algo forte, só que muitas vezes voltada para sua inversão, usar esse elemento no deslocamento curto seja um excelente modo, né? Reforça isso. Mas devemos, como sempre, nos lembrar que a argumentação derivada, ela é, em alguns momentos, ela pode ser bastante invasiva. Então é bom a gente ficar atento quanto a isso. Não é sempre que vale a pena a gente perguntar o porquê das coisas para alguém. Né? Talvez com deslocamento curto, nem tanto, mas em relação à inversividade, nós podemos fazer grandes estragos quando nós usamos a argumentação derivada sem um critério bastante firme, né? sem a aplicação correta do método da filosofia clínica para compreender como funciona aquela estrutura de pensamento. Então, tomemos cuidado quando vamos fazer uma argumentação derivada. Um outro exemplo é na associação do deslocamento curto com o em direção às ideias complexas. Olha que interessante a pergunta. O que você quer dizer quando afirma a inteligência peculiar daquela pequena planta? Olha que interessante. E a pessoa, para conseguir dizer isso, ela vai ter que ir para as ideias complexas. Sempre? Não. É claro que isso varia de pessoa para pessoa. Inclusive, há pessoas para as quais tentar levar para as ideias complexas é um exercício em vão, porque a pessoa não vai. Né? Mas no caso de pessoas para as quais ou nas quais esses tipos de intervenções submodais funcionam, é um ponto interessante para que a pessoa trabalhe elementos das ideias complexas referentes àquele elemento que está próximo dela. Né? Então eu posso, como exemplo da caneta, né, posso pegar uma caneta e falar sobre ela. Eu posso, um terapeuta pode chegar para mim e falar assim: me fale sobre essa caneta. Eu vou dizer, uma caneta de modelo Bic, esferográfica, tem um revestimento transparente, a tinta já está para menos da metade. Aí o filósofo clínico pode falar assim: onde é fabricada uma caneta dessa? Dizer, talvez, não sei, para alguma região do Brasil industrial ou até fora do país. Né? E ele pode perguntar mais coisas, mas aí o que você me diz sobre esse tipo de produção industrial? Aí já começo a conjecturar ideias complexas a partir de um dado do deslocamento curto. Né? E vamos continuar aqui então. No caderno J ainda há um trecho em que diz: no deslocamento curto, a pessoa sai de si mesma e vai conceitualmente e então em termo rumo aos objetos ao alcance dos sentidos, entre parênteses, presença real e atual. Isso é feito quando a pessoa vivencia, sob a orientação do filósofo, o que ocorre nas coisas à volta. E o interessante aqui é que ao dizer que no deslocamento curto a pessoa vai de si mesma e vai conceitualmente então ao termo, significa que quando nós trabalhamos a estrutura de pensamento, nós estamos ainda ao conceito, que vamos dizer assim, aquele verbo mental, aquelas ideias na mente da pessoa, naquilo que constitui internamente a pessoa. É a sua estrutura de pensamento. E é termo quando ele é concretizado de algum modo, ou seja, quando ele encontra um submodo que o viabilize. Né? Então, se eu estou dando essa aula, o conteúdo dessa aula já esteve na minha mente como conceito e ele está sendo apresentado como termo porque eu estou usando palavras para fazer isso. Então, eu estou usando um dado de semiose, que é a palavra, para expressar o conteúdo da aula. Né? Então, nesse caso, ir aos objetos é justamente ir ao termo. Né?
e ao elemento concreto, fazer o movimento de deslocamento curto, indo em direção aos elementos, sentindo ou percebendo por meio dos nossos 5 sentidos. E por fim, ainda no caderno J, há um trecho em que diz que a pessoa pode alterar toda uma estruturação intelectiva prévia diante das vivências realizadas nos deslocamentos curtos. E é justamente essa a finalidade da clínica filosófica. Quando nós chegamos ao assunto último, né, que é onde estão os conflitos na estrutura de pensamento, o que nos resta aí é trabalhar nesse conflito utópico em busca de viabilizar um bem-estar para a pessoa. E isso pode ocorrer de vários modos, entre eles os deslocamentos curtos, né? Então, naquele exemplo em que eu disse que a moça poderia ter nos seus relacionamentos expectativas, e às vezes o deslocamento curto tiraria justamente a pessoa dessas expectativas e a faria viver as experiências concretas, inclusive aprender que quando se trata de algo fora das nossas expectativas, das nossas especulações, elas são, no fim das contas, quase que o tempo todo, novidades para nós. São experiências novas. São coisas que nos enriquecem justamente por estarem fora das nossas esferas de pensamento, de possibilidade. Né? São aí os conteúdos novos. E é isso. O deslocamento curto ele é uma excelente ferramenta, é um modo de nós vivermos além das nossas inversividades, das nossas recíprocas, e para nós que estamos, né, em processo contínuo de formação como terapeutas, no caso daqueles que no curso pretendem ser terapeutas, abranger os submodos ele é fundamental, né? Conseguir vivenciar, ainda que seja um pouco, desses elementos, mesmo que não façam parte predominante de sua EP, é interessantíssimo. E para aqueles que não vão se dedicar ao trabalho como terapeutas, mas vão querer levar a filosofia clínica para a sua vida profissional, as relações com seus colegas de trabalho ou com familiares e amigos tendem muito a ganhar com a nossa capacidade de aplicação submodal, ainda que de modo informal, nossa vivência diária. Então é isso. Né? Eu acho que aqui está tudo. Recomendo a vocês fazerem esses exercícios de deslocamento curto pessoalmente. Né? Olhem ao seu redor, tentem viver o caminho que vocês vão da casa para o trabalho ou da casa para algum lugar, né? Ao invés de às vezes ficarem presos às inversividades, façam a experiência, ainda que seja uma vez, de ficar atento a todo o trajeto que se faz, seja de carro, seja de ônibus, seja a pé, seja de bicicleta, né? Para ver o quanto que se pode ganhar em experiência nesse trecho. Né? Claro, mais uma vez, não é para todos, mas eu acho que muitos de nós têm muito a ganhar com essa aplicação submodal. É isso. Eu espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem no espaço reservado para as questões. E aguardo vocês ou encontro vocês em um próximo vídeo, uma próxima aula. Um grande abraço e até mais.